canal no YouTube? Não, definitivamente não. Você sabe que você é um influencer. Não. Não. Tô chegando lá nos 10 pra ter um arrasta pra cima, botar um vídeo do Carreta Furacão. Tudo bem. Mas Gente, eu não meu quero. sonho arrasta pra cima. Será que eu vou conseguir? É capital social, isso é muito horrível, né? Não é? Porque tipo, você precisa ter 10 mil pessoas te seguindo. Poxa, eu queria Pouco tanto. esquisito isso. Quantos você tem? Eu tenho 6 mil. Ah, então É. chega, rapidinho. Vou chegar. Eu achei Com a sua eu ajuda. já tava... Olá! Tô aqui com o Juan Félix, um chefe vegano maravilhoso, que eu admiro muito o trabalho dele. Chamei ele aqui para uma conversa, não sabemos muito ainda o que vai sair, mas vocês já vão saber por causa do título do vídeo. Você decidiu o título do vídeo? Não, quando eles verem já vai ter um título. E é isso, esperamos que essa conversa possa inspirar vocês e também trazer algumas reflexões. Se apresenta um pouquinho, fala sobre você, sobre o seu trabalho. Meu nome é Juan, como ela já falou. Eu sou da periferia do Rio de Janeiro. Sou cozinheiro, vegano, logo trabalho com cozinha exclusivamente vegana. Luto por independência e autonomia alimentar dos meus iguais, principalmente. E luto por independência da culinária vegana também, da culinária tradicional. E quando você diz que você luta pela independência da culinária vegana, você quer dizer em relação à culinária tradicional carnista? Sim, basicamente. Porque tudo que a gente tem até agora é uma cópia, a maioria, né, dos nossos pratos é uma cópia, é uma releitura de pratos que já existem. Ou pratos que já são tradicionalmente veganos, tipo falafel ou baba ganoush, hummus, a gente come. Guacamole também, né, que é muito bom. Mas a gente consegue dividir basicamente nisso, entre cópia e entre o que já é tradicionalmente vegano. Agora que estão surgindo uns novos pratos, né, umas novas criações. Sim. Até, né, açougue vegano, queijo vegano. Sim. Então, esses nomes assim, é porque as pessoas, elas têm... Eu acho que eu fiz uns stories falando sobre isso, quando eu lancei aquela postagem sobre os cogumelos, falando, eu não sou frango, eu não sou... Sim. E aí as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender pra onde eu tô direcionando essa crítica, de tipo... Quando eu digo que aqueles cogumelos não são frango, eu também não estou dizendo que eles não podem ser um hambúrguer. Eu estou dizendo que eles não podem ser um hambúrguer de falso frango. Eles devem ser um hambúrguer de cogumelos, porque é o que é o alimento e a gente tem que exaltar isso. A gente não pode ficar exaltando o vácuo, a ausência, tipo, hambúrguer de falso siri. Não! Sim, a nossa culinária, tipo, hambúrguer... Até porque você vai experimentar já querendo o sabor daquele nome. Tipo, se é um hambúrguer de siri, a pessoa vai lá e vai querer experimentar meio Bob e ter Esponja gosto isso, de né? hambúrguer de siri. Vai querer sentir aquele sabor e vai deixar de estar aberta para um novo sabor, que Sim. seria o do cogumelo, uma coisa que ela nunca comeu antes, né? Exatamente. E conta com o fator decepção também, porque se ela vai com muitas expectativas de que aquilo tenha um sabor X, que lembre da cozinha tradicional, pode ser que ela não encontre aquele sabor. Porque pra gente que é vegano, é muito fácil falar, não, isso lembra mesmo. E ok, pode lembrar. Eu acho que eringue super lembra mesmo textura de frango. Mas e pra alguém que não conhece e de repente não tá tão aberto assim pra isso? Toma, experimenta. Pô, não tem nada frango, não tem nada de frango aqui. Tipo, eu prefiro comer frango. Sim. Então a gente... Se você falar, isso é um prato feito de cogumelos, não, isso muda tudo. Exatamente, ela já parte de uma outra perspectiva. Tipo, ok, posso comer, pode ser tão gostoso quanto. Sim.
né? Ou nem vai Fazer comparativo, né? Exatamente. A gente faz porque a gente já largou mão desses sabores. Então a gente consegue fazer essas comparações. Agora, quem não largou ainda, muito possivelmente não vai associar esse tipo de coisa. Você tem a sensação de que a cozinha vegana ela é mais ampla, assim, mais rica, porque, não sei, na culinária em si, mas para a minha experiência pessoal, que quando eu comia carne, eram sempre os mesmos pratos, os mesmos sabores, e era muito difícil provar algo novo, assim. A não ser que eu fosse num restaurante super caro, com propostas diferentes, era sempre a mesma coisa. E quando eu primeiro me tornei vegetariana, se abriu um mundo de possibilidades, com muito mais sabores, temperos, mais alquimia, eu acho. O que você acha disso? É um pouco polêmico isso que eu tenho pra falar. Porque, assim, eu acho que vegano come muito bem, variadamente. Mas eu acho que o onívoro come melhor. Não no sentido de variedade, porque ainda é uma dieta muito pobre. Principalmente das pessoas, da cozinha do dia a dia, né? Então, é arroz, feijão, bife, batata frita e uma saladinha de alface e tomate. Né? A gente não, a gente consegue comer uma leguminosa diferente por semana, um arroz diferente por semana, tá sempre fazendo novas combinações. Até o alface tomate do onívoro enfia na boca, engole. Não tempera, não sabe? É aquilo. É pra fazer a média da salada. É isso, basicamente. É porque ele não quer. Mas eu ainda acho que a gente come muito mal no sentido gastronômico. Porque a gente tem, primeiro, que a gente tem pouco parâmetro. Segundo, que a gente ainda tem um pensamento de, sendo vegano, pra mim tá bom. Então, tipo, a gente aceita muita coisa que não necessariamente é boa porque é vegano. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já vi muitos amigos, tipo, não, o importante é que tá tendo essa opção. Tipo, mesmo que a opção seja uma merda, é muito ruim, é muito seca e é muito ruim. Sim. O importante é que tenha. E eu não concordo com isso. Não, tem que ter, mas tem que ser bom. Sim. Porque é assim que se convida pessoas a experimentar a comida vegana. Porque imagina uma pessoa que não é vegana, que tem carne, que é muito gostosa, queijo que é muito gostoso. Vem aqui comer meu hambúrguer de grão de bico. E é um negócio, tipo, super esfarelento, maçudo, pesado. Como é que a gente compete, assim? Total, entendeu? Verdade. Legal esse ponto de vista. É polêmico, mas é interessante a gente... que o Brasil gosta. É interessante pensar nisso. Sim, massa. Não basta. E como é que foi você estudar com carne? Você já era... conta também um pouco do seu processo de se tornar vegano e da sua formação também. Como é que foi? Não, quando eu comecei a fazer o curso eu já era. Há pouco tempo, mas era. Então era a pior fase, que é aquela fase que você acaba de se tornar e quer gritar pro mundo inteiro, né? Tipo, não basta só você ser, todo mundo tem que ser. Eu sou há 1 mês e 15 dias estou aqui berrando pro mundo. Não, na minha primeira semana foi tenso. A gente, tipo... Mas agora eu já tô mais... Quer espancar todo mundo. Tipo, não, você é um carnista safado. Quer fazer com uma pessoa o que ela faz com boi. Exatamente. Tipo, bem isso. E eu tava assim, né? Eu entrei pro curso nessa vibe. Tipo. Caramba, que desafio que foi. E aí ter que lidar com os insumos animais. E você tinha que fazer? Tinha que fazer. Alguns professores eram muito abertos. Eu acho que a maioria deles, pra minha filosofia. Tinha professor que no meio da aula de panificação falava, pra quem é vegano, soltava, assim. Sabia que só tinha eu de vegano na sala. Mas pra quem é vegano, fica a dica que pode fazer assim, ou assado. Era bem legal. Que bacana. E aí, se eu não quisesse experimentar, eles também estavam ok. Mas eu me obriguei a fazer esse processo. Porque é importante pra minha profissão. Ter essas referências para criar algo depois fora disso tudo. Então, muito do que eu aprendi, do que eu sei hoje, é muito mais da culinária tradicional do que da culinária vegana. Porque aspas, porque a gente tá criando ainda, né? A gente tá
começando agora a ter os nossos processos de criação próprio. Que incrível. Quando você aprende a culinária tradicional, você cria algo autoral, mas tem uma base muito antiga de coisas que já são feitas há muito tempo. Sim. E no seu caso, você tem que transformar absolutamente tudo. A maior parte das coisas. Então, o teu autoral é, tipo, muito autoral. Talvez. Nem sei, às vezes eu não consigo enxergar dessa maneira. Às vezes eu penso, nossa, mas que criação meio meh. Não. Mas sabe, síndrome do impostor. Ontem até uma menina me mandou uma mensagem falando sobre isso, porque ela queria cursar gastronomia, mas ela não queria fazer gastronomia tradicional, ela queria gastronomia vegana. A gente pegar essas matérias e começar a ensinar como criar com os elementos regionais. E aí você pega a cozinha nordestina e pega os elementos vegetais da cozinha nordestina e ensina o aluno a criar a partir disso. Que é dali que surgem novos pratos, sabe? Então isso me frustra muito, porque a gente ensina a reprodução o tempo inteiro. E quando é que você vai criar uma escola? Então, tem planos para isso pro início do ano mesmo. Uau. Tipo, uma casa gastronômica chamada Benê Ricardo, que foi uma cozinheira negra, uma das poucas cozinheiras negras conhecidas do Brasil, porque se você for olhar chefes de cozinha brasileiros, você encontra uma maioria muito branca, além da Dolma, que é branca, todos eles são brancos. E aí, esse é um projeto com a Thalita, você conhece a Thalita, né? Thalita Flor. Ah, sim. É um projeto com a Thalita. Ai, que massa. A gente quer fazer isso, a gente vai fazer um financiamento coletivo, quer que seja em Madureira, Uau. por motivos muito políticos, né? Tipo, é o bairro mais negro do Rio, é o berço do subúrbio e de N culturas diferentes, e a gente quer fazer lá e atender todos os cozinheiros veganos prioritariamente do subúrbio, Que sabe? incrível. A gente não quer... Pode ser que tenha cota para pessoas da Zona Sul? Pode ser que tenha. Não Amei. sei. Mas Aguardem. Fica na fila. Mas a gente vai inverter um pouco essas coisas, porque, né? Como é normalmente. Uhum. A gente quer inverter essa ideia aí. Da parte de tornar a comida vegana acessível, de falar sobre isso, desconstruir esse tabu, o que você tem a dizer? É uma parte difícil do meu trabalho, porque se você reparar, são dois extremos no meu trabalho. Um que é a culinária vegana autoral, com ingredientes não tão acessíveis, Nobres, né, dentro da nossa cozinha. E a gente tem ingredientes bem bacanas e mais caros também. Nada se compara a um caviar ou a vieiras, mas a gente ainda tem coisas caras. Mas tem essa parte do meu trabalho que a gente não pode associar à base do meu trabalho, que é apresentar alternativas para as pessoas. Tipo, quando eu dou aula, eu não ensino as coisas que eu faço e eu vendo por valores mais altos. Eu ensino coisas muito básicas. Então você alinha a sua cozinha autoral e o seu propósito de encantar mesmo e fazer coisas muito saborosas e incríveis com o seu outro propósito de falar sobre o veganismo, tornar ele acessível, desmistificar as coisas. Porque não é só porque eu faço esse tipo de cozinha que só exista ela. Né, de cozinha cara e de cozinha com ingredientes inacessíveis. Esse é o meu lado profissional. O meu lado pessoal é mostrar mesmo, porque tipo, eu venho de uma favela, de uma família pobre, da periferia, tenho pouco acesso a ingredientes muito, muito nobres ou muito difíceis de encontrar, como cuscuz marroquino, que é uma coisa muito tosca, mas que eu não acho no meu bairro. Eu tenho que ir para outro bairro quando eu quero cozinhar isso em eventos para comprar aquilo e fazer. Dentro da cozinha básica, da cozinha do dia a dia, como cuscuz marroquino, não, sabe, eringue. Nem tem isso na geladeira. Sim. Então são coisas diferentes. E eu, às vezes, tenho um pouco de medo das pessoas confundirem. Tipo, como assim você tá pregando comida acessível, comida vegana barata,
mas tá com um menu de R$ 70. Sim. Que nem é caro, inclusive, Sim. né? Não. Mas ainda é conflituoso. Sim. Mas também vem muito desse espaço das crenças das pessoas, de que eu vejo muito isso. Às vezes, se você tem um trabalho direcionado à mudança, à cura, de qualquer uma que seja, parece que você não pode receber por isso, ou que seu trabalho não pode alcançar patamares. Isso vem de uma crença de que, tipo, isso é só para certos tipos de pessoa. Já vem uma crença da pessoa que tá recebendo isso, né? Tipo, por que a apresentadora de TV, ela pode fazer isso, ela vive esse estilo de vida e deve comer isso todo dia e tá tudo certo, mas uma pessoa que mora na favela e que fala sobre ser acessível não pode fazer pratos mais sofisticados e viver disso, né? Sim. Porque você precisa viver, você quer melhorar a sua vida e, tipo... E é um outro problema, assim, tipo, a minha vida é um monte de dilema, sabe? Porque... E ninguém devia precisar passar por isso. Exatamente. Você não tem que passar por isso para ser uma pessoa digna. Você já é digno. Não, total, mas... É porque realmente são dilemas de, tipo... Pra onde voltar o meu trabalho. E eu quero realmente trabalhar com uma gastronomia refinada. Mas é essa gastronomia refinada que vai me sustentar o suficiente para que eu chegue nessa parte aqui e consiga dar aulas gratuitamente ou com valores acessíveis. As coisas... Eu não posso fazer um voto de pobreza, né? Sim. As pessoas tendem a confundir isso. Acho que você comunica isso muito bem. É a base de tudo. E quem não entender... Não é um problema meu, assim. Exato. E é isso. Você tá seguindo teu coração, né? E as pessoas percebem, como eu percebi. E quis muito ter esse papo com você. Por admirar os dois lados, né? Te vejo como ser completo, não como uma coisa só. Queria saber o que te motiva a criar, o que te inspira. Essa pergunta você devia ter feito antes de começar a gravar. Você devia ter mandado ontem pra eu começar a pensar. Essa é a graça. E aí tem uma resposta... Da chavinha. Que me motiva a criar. Acho que dentro de tudo que eu falo... de independência da cozinha vegana, me motiva muito mostrar novas possibilidades de criação. Eu não cheguei lá ainda, né? Porque eu acho, a gente tem uma mentalidade, porque são processos de desconstrução. Eu acho que isso para o cozinheiro vegano é muito difícil. Porque uma coisa... Você veio de uma realidade carnista, onde a cozinha é toda voltada para os ingredientes de origem animal. E aí você desaprende isso, e pelo menos esse é o meu caso, né? Não sei se é assim com todo mundo. Mas você desaprende isso para começar a cozinhar coisas vegetais. E aí entra grão de bico, lentilha e todas essas coisas. E depois você precisa desaprender de novo, porque quando você... desaprendeu da cozinha tradicional, você só modificou algumas coisas e acrescentou umas outras. Do tipo, eu vou fazer esse bobozinho aqui com grão de bico e botar uma farofinha e tudo mais. Mas quando você quer trabalhar com algo mais refinado, só isso não basta. Então você desaprende mais uma vez para não olhar para esses ingredientes da mesma maneira. Você tem que olhar para eles de uma maneira diferente. Isso é a parte mais difícil para mim. Eu tô até escrevendo um novo artigo sobre os desafios da cozinha vegana e eu falo sobre isso. A gente, quando fala de cozinha brasileira, eu penso em carne seca, em queijo coalho, em camarão. E aí, quando a gente perde esses elementos, eu sinto que a gente tem uma empobrecida na nossa identidade gastronômica. Né? A gente ainda tem 1000 outros alimentos de origem vegetal. A gente tem feijão de corda, a gente tem quiabo, maxixe, mandioca. A gente tem esses alimentos, mas ainda assim a gente empobrece, porque os elementos centrais se foram, né? Tipo,
É verdade. A gente tem frango com quiabo, a gente tem quiabada, que é quiabo com camarão. Mas e aí a gente exclui esses ingredientes, a gente tem quiabo. E a mentalidade tem que mudar, porque as pessoas, provavelmente, os veganos, não vão querer um prato só com quiabo. Por quê? Porque quiabo não parece ser um elemento principal. O que parece um elemento principal? E aí você tem que botar cogumelos, você tem que botar talvez palmito, talvez seitã, mas coisas que ainda remetam a alguma coisa que ele comia antes. Sim, a memória, né? Não basta só aqueles legumes, ele não é lido como algo principal. Você comeria um chuchu como elemento principal do prato? Dificilmente, porque não parece completo. Sim. Então a gente tem que desconstruir isso da nossa cabeça ainda. Tipo, são muitos processos de desconstrução acontecendo para construir uma coisa novamente. Então você gosta de coisas desafiadoras. Sim. E eu acho que isso é um lado muito aquariano, sabe? Tipo, acho que se o mundo fosse vegano, eu ia estar defendendo. Não, tem que comer carne nessa porra. Pra que vai fazer romos? Não, vamos fazer foie gras. É melhor. Eu ia ser assim. Amei. Eu acho que é um lado aquariano que instiga a ficar desafiando o status quo, sabe? Ai, que legal. Então essa é a sua motivação em criar. Desafiar o status quo, possivelmente. Mas é um problema desafiar o status quo, porque as pessoas se sentem agredidas por isso. É desafiador. É desafiador. Pois é. Eu gosto, no meu dia a dia eu troco o difícil ou problema por desafiador, porque isso diz pra mim que tem como eu sair, que eu tenho uma saída. Bom, é um bom conselho. O que me inspira? Pra criar? A resposta é sua. O que vai pensar agora? Talvez mudanças de realidade das pessoas me inspira. Viu como anda junto? Saber que, tipo, meu trabalho é capaz de fazer com que outras pessoas se sintam capazes de fazer aquilo. Não é algo que eu enxergaria há 1 ano atrás, por exemplo. Mas eu não imaginava também que o meu trabalho ia tomar tanta proporção assim. Sabe? Eu recebo mensagem das pessoas e isso me motiva muito. Tipo, poxa, que legal que já tem alguém fazendo isso e que fala com todas as palavras o que precisa ser dito. Porque eu não glamorizo nada. Quem tá lá no meu Instagram, tipo, as fotos são bonitas, ok, elas são bonitas. Aí você pra ler a legenda e pensa, porra, caralho! Que auê pra tirar essa foto, tipo, sabe? E aí tem os stories é a realidade crua, tipo... É um carretel, é uma mesa de bar com um pano de prato em cima. É isso. E as pessoas gostam de ver que... Porque falta isso na rede social. Exatamente. Falta vida real, sabe? Não quero essas glamorizações. Eu acho que essa é uma das maiores inspirações de trazer mudança pra vida das pessoas. Muitas coisas me inspiram, na verdade, parando pra pensar bem. Mas essa talvez seja uma das principais. E por que você decidiu ser vegano? Quais são as suas motivações? Mas foi bem sussa, tosco, né? assim. Mas foi bem tosco. Inclusive foi na Max Fit. Foi, tinha uma recepcionista que era vegetariana. Aí ela postava essas coisas que a gente posta normalmente quando vira. Tipo cachorro. Não, se você ama um, por que come o outro? Fala de um cachorro e de um boi. Entendi. E aí eu ficava, menina, faz sentido, né? Tipo... E aí eu fui assimilando aquelas postagens dela, tipo, você não é bezerro, por que você tem que beber leite? Faz sentido. Ficava só pensando, reflexivo pra caralho. Até que serve pra alguma coisa, essas publicações. Eu acho um pouco tosco, mas serve. Não vou mentir, porque eu fui fisgado por essa tosquice, sabe? Eu comecei a refletir isso, e aí, porra, fudeu. Cheguei um dia em casa, falei, vou pesquisar. Aí caí naqueles documentários sangrentos, assim. Falei, e você viu? Merda. Vi todos e chorei 3 dias seguidos. Gente, tivemos que parar porque tava muito escuro do nada. Uma nuvem negra aqui fora, mas continuando.
E aí você viu todos os documentários sanguinários. Sim. E aí fiquei chorando 3 dias. E aí falei, vou virar vegetariano. Aí fiquei vegetariano uma semana. E aí pensei, porra, não adianta nada ser vegetariano, né? Eu continuo fazendo um monte de coisa. Ah, vou virar vegano então. Aí virei vegano. Meu namorado não entendeu merda nenhuma. Porque, do nada, em uma semana eu tava comendo um BK triplo. Na outra eu falei, não vou compactuar mais com isso. Ele devia ter achado que não ia durar 1 mês. E dura 6 anos. Uau! Pois é. Incrível. Foi muito repentino. Porque normalmente eu sou assim. Pra quase tudo. Ou eu faço na hora e faço de uma vez, ou eu nunca faço. A mesma coisa E com foi veganismo. difícil a transição pra você? Foi mais por conta do queijo É. do que da carne. Tenho problemas sérios com queijo até hoje. Se eu passar na frente de pizzaria e eu sentir cheiro de pizza, nossa, eu salivo na hora. Muito, muito, muito. Caramba, engraçado, eu não sinto mais. Eu sinto muita vontade. E eu, nem nego pra ninguém. Eu vejo carne e eu, caraca, olha isso, gente. Sério? Olha essa gordurinha. Eu não Eu tenho o sinto menor mais. pudor com isso. Eu falo, sinto vontade mesmo. É muito atrativo. Então são as motivações mesmo do animal, do sofrimento. Sim. E hoje também muito por Ambiental. ambiente. Caraca, eu fico pensando, que merda de escolha, cara. Hoje eu tava vendo uma notícia falando sobre os impactos ambientais da carne e tal. E aí eu fui ler os comentários, que não é pra fazer isso, né? Não, nunca. Mas eu fui fazer isso. Porque Eu uma nem amiga... sei se eu vou deixar os comentários abertos ou fechados, porque eu não quero lidar com isso. É bizarro. E aí uma amiga tinha comentado, eu acho que foi por isso que eu fui ler. E aí as pessoas estão cagando, parece que não é o planeta delas, que não vai ser os filhos dela que vão receber o planeta daqui a uns anos, ou os Se netos. Se tiver. Filho aí. Porque elas agem de uma maneira tão escrota, isso é um ótimo papo pra gente debater durante um churrasco. Cara, olha o nível de maturidade que as pessoas têm porque elas não querem que os hábitos delas sejam mudados, sabe? E é por conta de 15, 20 minutos de comida, basicamente. Na verdade, vem de uma coisa muito maior, de que as pessoas não acreditam em si a ponto de pensar que elas podem ter uma vida alinhada com os princípios básicos delas. Então, elas atacam, porque, na verdade, dói muito olhar para isso tudo, né? E a gente prefere atacar o que a gente não consegue tocar, né? Sim. Então, é bem complicado isso. Mas eu acredito que isso vai salvar o mundo. Eu só vi um documentário, que foi o Cowspiracy. Que é o mais leve de todos. É o mais leve e eu já chorei. Caraca, fiquei o dia inteiro chorando, no dia seguinte chorando. Mas é porque eu já tava muito preocupada com o ambiente, querendo reduzir lixo e tudo. E quando eu vi que o consumo animal, todas as outras causas somadas não dão a quantidade de impacto que o consumo animal tem, eu falei, cara, porque eu tava preocupada com um bichinho. É aquela, vou tomar meus banhos de 5 minutos pra pecuária gastar mais na... Exato. E então pra mim, a minha motivação, para além dos animais, que acho que é uma coisa que dói no coração, mas de pensar no planeta, de cara, a gente vai destruir o planeta em muito pouco tempo se não mudar. Mas ao mesmo tempo o documentário também dá um pouquinho de esperança, que no fim ele mostra a diferença que um vegetariano e um vegano fazem no mundo, que é muito grande. Eu nunca nem assisti esse, pra ser. Não? Assiste. Porque ele fala, mais são os dados, né? Tem algumas ceninhas, mas é leve. E no final ele fala assim que cada vegano, cada vegetariano é um impacto muito grande. Eu acho que isso é o que falta para empoderar as pessoas, porque justamente o banho a gente sente que cara, o que adianta eu fazer isso? Não vai adiantar nada. E você perceber que a sua atitude realmente pode mudar o jogo
isso é um grande motivador, sabe? Então, por um lado, às vezes eu fico meio em pânico, tipo, não vai ter planeta daqui a 10 anos, mas às vezes eu penso, tá, mas essa pesquisa não contou com a minha mudança, não contou com a mudança do meu marido, não contou porque foi agora, não contou com a mudança e cada vez mais as pessoas vão mudando, né? Exato, não contou com a mudança possível da minha família, que mesmo ainda comendo carne, diminuiu, já admite um outro tipo de alimentação e vai nesse processo. Então eu tenho esperanças. É isso. Eu tenho um amigo, tipo, um super amigo que mora próximo de mim. E a alimentação dele mudou muito desde que a gente começou a ser amigo. E aí eu sei que ele nunca vai ser vegano na vida dele, nunca mesmo. Mas... O Pedro falava isso. Mas é porque eu sou muito pragmática. Eu sei que existem pessoas que nunca vão ser veganas. Eu não acredito num mundo vegano, onde todo mundo é. Acredito que vai ter uma virada no número de, tipo, vai ter uma maioria vegana, vegetariana. Mas só de ver as mudanças que ele teve na alimentação dele, ele não come carne todo dia. Ele passa tahine no lugar de manteiga. Isso já são mudanças muito boas e muito significativas, né? Tipo, no final de tudo, tem um impacto muito grande se cada pessoa... Sim. E aí, tipo... E mesmo assim, até se ele tomar consciência e, de repente, galinhas felizes, tipo, se você vai consumir, que consuma da melhor forma possível, Sim, né? se for pra... É isso. É porque isso parece que a gente tá incentivando esse tipo de coisa. Mas não é, tipo, já que vai fazer, faz desse jeito. É muito polêmico isso. Mais uma coisa polêmica, minha vida é cheia de polêmicas. Você é um cara polêmico. Tem que admitir isso, fazer o quê, né? Mas é que eu parei de militar por veganismo, por exemplo. Pelo menos com a maioria das pessoas. Eu milito por autonomia alimentar, por independência. E aí veganismo é uma escolha que ela faz sozinha. Depois que tudo foi apresentado pra ela, tipo, você pode comer assim, assim, assim. E aí ela vai falar, eu acho que essa aqui é mais próxima da minha realidade, é mais fácil pra mim, por N motivos, não só de hábito mesmo, mas tipo, de encontrar ingrediente e tudo mais. Como que eu vou defender veganismo num país onde só 30% das pessoas podem escolher o que comer? Como que eu vou falar? Não, você não vai comer esse frango aí. Pega essa quinoa aqui que é muito melhor. Não dá pra falar disso. Então, primeiro a gente fala sobre independência alimentar, sobre autonomia. Depois a gente fala sobre veganismo. Né? Com pessoas ricas, aí não, o assunto é outro. Você pode pagar. Não, peraí, você pode pagar por isso. É obrigação comer orgânico. Exatamente. Agora, tipo, tinha uma amiga que mandou mensagem. Minha prima tá comendo só arroz na casa dela, porque a mãe só tá tendo dinheiro pra comprar arroz e frango, porque frango tá mais barato que feijão. Como que eu vou dizer pra essa pessoa não comer frango? É desconhecer a realidade da maioria dos brasileiros. Isso é muito problemático. E é daí que surgem as ideias de que veganismo é elitista, de que o nosso movimento não conversa com os outros, porque é dessa problemática mesmo. Né? Como que eu vou dizer pra ela morrer de fome, mas não comer aquele animal? A quinoa é um alimento dos Andes e a população de lá comia. E aí a quinoa caiu nas graças do vegano, começou a ser exportada e a população de lá parou de ter acesso à quinoa porque se tornou muito caro e começou a comer frango. É? Essa parte do frango eu não sabia. Ou abacate no México também, que era acessível para toda a população, começou a ser exportado. Sim. E eles pararam de ter acesso ao abacate. Inclusive está tendo guerra no México, em algumas partes do México, por conta disso. Disputa. Eu ouvi disso também. De plantação. E aí você... Realmente, assim, o problema está em todo o sistema em que nós estamos inseridos.
Enquanto não for, tipo, produção local, a gente deixar todo mundo ter acesso, comprar do produtor, São várias muitas coisas, né? muitas É. coisas. Ou como eu tô super curiosa sobre permacultura, sobre fazer horta orgânica, não. Tô a fim de começar e pesquisei. E a maioria dos vídeos as pessoas falam do como é simples começar. Tomate, por exemplo, dá em um mês. Você planta a sementinha do teu tomate que tu já vai comer. E em um mês já tá dando, sabe? Claro, nas condições ideais. Sim. E não é dito pra gente que isso é possível. Pra gente depender exatamente. do sistema. Pra eles é cômodo que a gente não saiba dessas coisas. Exato. Precisa que a gente não saiba. Sim. Né? Então, acho que é uma mudança realmente estrutural disso tudo. Você me trouxe essa reflexão muito interessante de, tipo, não tem como dizer pra a maioria das pessoas que elas precisam ser veganas. A gente apresenta as possibilidades e dentro dessas possibilidades ela decide. Porque se você parar pra perguntar pra qualquer pessoa em circunstâncias normais, tipo, você prefere ter esse tipo de alimentação ou esse que maltrata animais? Cara, se ela tiver possibilidade, provavelmente ela vai escolher esse. Porque ninguém em sã consciência diz, não, eu prefiro continuar maltratando animais. Sim. Sabe, elas maltratam animais porque é o que é imposto o tempo inteiro, porque é o que a gente recebe de herança. E porque a gente nem pensa que tá maltratando. Que é exatamente. É um produto do mercado. Meu namorado achava que presunto não era um bicho. E ele tem muito acesso à informação. Sim. Né? Ele tem gelatina, ninguém sabe que é. Agora, se ele que tinha muito acesso à informação não associava presunto a um bicho, imagina pessoas com poucos privilégios. Sim. Entendeu? Então, verdade. A gente tem muitas pequenas coisas para mudar ainda antes de falar de coisas grandiosas. E aí eu prefiro focar nas pequenas. Mas que bom. Mas você já faz um ótimo trabalho mesmo. Obrigado. Foi muito bom quando eu tomei a decisão ter perfis como o seu pra eu, tipo, não tô sozinha, tenho uma luz ali e pessoas falando de uma forma simples, acessível, real. Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você, obrigada pela confiança. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.